universo. No nosso caso, na nossa pequena galáxia, que é a Via Láctea. Mas por que que nós estamos buscando isso após uma orientação, né? Uma poesia que apresenta, que conceitua aquilo que é o Espiritismo? Porque na fala da nossa querida irmã Rosita sobre o Livro dos Espíritos, a questão 405, né? Teve um momento que nos chamou muita atenção, porque esse desprendimento, esse desdobramento da alma, essa pequena emancipação da alma através do sonho, ele classificou como sendo assim uma espécie de liberdade condicionada. O que seria uma liberdade condicionada? É aquele momento onde o indivíduo ele sai da sua cela, ele sai da sua prisão, de forma condicionada para viver um alívio, experimentando uma certa liberdade, ainda que essa liberdade seja temporária e condicionada. Isso é muito interessante, porque é exatamente o que acontece com o espírito após a desencarnação, após o desligamento do corpo físico. A morte, ela pode representar para nós também uma espécie de liberdade quando nós estamos com a nossa consciência tranquila. Caso contrário, a morte pode representar a continuidade de uma prisão, que às vezes é representada pela nossa consciência e pela nossa vivência intensa no nosso corpo físico. E é interessante porque, assim, a Terra, onde nós temos, né, da materialidade uma certa liberdade condicionada, através do nosso sonho, e vivemos isso, através do sono, e vivemos, através dos sonhos, essa liberdade condicionada, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz assim: figure-se a Terra como uma escola, um hospital, um presídio e um subúrbio. Então vejam vocês, nós estamos aqui no planeta Terra, ainda para nos curarmos, porque é um hospital, é uma escola, porque nós estamos aqui para aprender, é um presídio e é um subúrbio. Um subúrbio é um lugar assim muito desorganizado. Quem já teve a oportunidade de vivenciar, nos nossos trabalhos sociais no movimento espírita, quando nós temos uma favela, quando um bairro ele está iniciando, é totalmente desorganizado. E essa ainda é a condição do planeta Terra. E ele diz que também figura-se como um presídio. E é muito interessante quando ele diz que a Terra, na condição de mundo de expiações e provas, figura-se ainda como um presídio, é porque na questão 621 do Livro dos Espíritos, o próprio Kardec pergunta onde é que está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem que a lei de Deus ela está escrita na consciência humana. Então, por que que nós estamos em um presídio? Porque a grande maioria dos espíritos que habitam esse planeta, ainda somos espíritos transgressores das leis de Deus. E por esse motivo sentimos os efeitos na nossa própria consciência, que se manifesta no nosso dia a dia através das mais variadas psicopatologias que nós temos, que são depressões, ansiedades, transtornos no campo da sexualidade, transtornos alimentares, transtornos psicóticos. Por que que tudo isso acontece? Porque nós habitamos um plano, que é um plano de expiações e provas, onde a grande maioria desses espíritos que aqui vivem são ainda espíritos transgressores das leis de Deus. E como essas leis, elas se manifestam na nossa própria consciência, nós vivemos períodos de infelicidade, fazendo constantemente esses ensaios para uma condição feliz, que está na possibilidade da reparação das nossas atitudes, vibrando no diapasão das leis do Criador do Universo, que Jesus nos diz que é o amor.
Então, olha que coisa interessante, nós estamos aqui ensaiando para uma vida melhor, porque ainda que vivendo liberdades condicionadas, nós estamos buscando a felicidade. E é interessante porque no Livro dos Espíritos trata da questão da felicidade. Lá na questão 922, Allan Kardec, ele pergunta assim, ele começa afirmando na sua questão, ele fala assim, a felicidade terrestre, ela é muito relativa à condição dos homens que habitam o planeta Terra. Assim sendo, aquilo que é motivo de felicidade para um, é um motivo de desgraça para outros. Não haveria, então, uma soma de felicidade comum às pessoas que habitam esse planeta? Aí os espíritos dizem que sim, que existe uma soma comum de felicidade. Que do plano da materialidade, a felicidade, ela nada mais é do que a posse do necessário. Então, a partir do momento que eu busco desenfreadamente as posses materiais, eu estou caminhando no sentido contrário da eudaimonia, ou da ataraxia, como diziam os gregos da filosofia clássica, né? Do tempo de Sócrates e no período helenístico. Então, a felicidade do ponto de vista do mundo terreno é a posse do necessário. Ela não está no acúmulo de bens materiais. E que do ponto de vista da vida espiritual, a felicidade, o ponto comum, é a fé no futuro e a consciência tranquila, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui na casa de oração? O que nós pretendemos com os nossos trabalhos espirituais? É alcançar a felicidade, buscando na consciência da posse do necessário, termos a consciência tranquila, resgatando com as leis de Deus, que está registrada na nossa consciência, alimentando a nossa fé no futuro, que são ferramentas para a nossa própria transformação moral. Então, esse é o caminho do cristão. E por que nós estamos fazendo essa proposta de busca da felicidade? Porque a felicidade na nossa vida, ela vai surgindo à medida que estabelecemos uma união mais consciente com as leis de Deus. E essa parábola do semeador, que o grande Caibar Schutel, ele considera como sendo a parábola das parábolas, porque ele fala de Deus, a parábola fala de Deus, que semeia constantemente a sua mensagem de amor. Ela fala da nossa condição enquanto cristãos, nos colocando como semeadores, o que nós estamos semeando na sociedade, o que nós estamos semeando na nossa casa espírita, na empresa, dentro do nosso próprio lar. E essa parábola também nos coloca na condição de solo que recebe a semente semeada pelo Criador do universo. Então, por esse motivo, em função dessa amplitude, Caibar Schutter considera essa parábola como sendo a parábola das parábolas, a parábola do semeador. E o que ele diz para nós? Ele diz que amanheceu, aí Jesus, ele foi para o mar, para a beira ali na praia, e de repente começou a juntar um monte de gente. As pessoas foram se acumulando, né? E se tornando ali uma grande multidão. Aí o que Jesus fez? Jesus, ele entrou numa pequena barca e tocou um pouquinho dentro da água para criar uma distância, um espaço entre ele e aquela multidão que ali se fazia na beira do mar. E naquele exato momento, Jesus começou então a ensinar. E ele dizia que o reino dos céus é semelhante a um homem, a um senhor que saiu a semear. Então esse homem, ele no primeiro momento deixou cair ao longo do caminho algumas sementes. E mais para frente, ele semeou num terreno pedregoso.
E logo em seguida ele lançou algumas sementes no meio dos espinheiros. E em seguida ele lançou a semente em um solo que estava pronto para receber aquela semente, que seria então o terreno fértil. E aí o que Jesus diz? Que aquelas sementes que foram caindo ao longo, da caminhada, os pássaros dos céus, eles se aproximaram e eles então buscaram aquelas sementes. Então vejam vocês que nós, às vezes, recebemos a mensagem do Evangelho, nós recebemos a semente dos ensinamentos de Jesus, e às vezes nós nos empolgamos com isso. Nós saímos da nossa casa de oração extremamente motivados, cheios de propósitos para colocar tudo isso em prática e promovermos uma transformação na nossa existência do ponto de vista moral. Mas, de repente, quando chegamos lá em casa, nós encontramos os desequilíbrios, nós encontramos as oportunidades de nos entregarmos à materialidade, aos bens materiais, e, às vezes, nesse processo de desvirtuamento das nossas intenções, nós até estabelecemos sintonias negativas com os espíritos obsessores, com espíritos menos equilibrados. E toda essa energia, todo esse ânimo que nós havíamos recebido, eles vão se embora alimentando essas aves aí, que poderiam ser comparadas a espíritos malfazejos, ou também as oportunidades que nós nos entregamos de forma desequilibrada ao longo da nossa caminhada terrestre. Aí, de repente, Jesus, ele vai e diz assim, olha, e teve também aquela semente que caiu no terreno pedregoso. Naquele terreno ali pedregoso, tinha algumas terras ali. E aquela semente, ela nasceu, ela frutificou. Mas uma frutificação, uma germinação muito frágil. Por quê? Porque a terra que tinha ali, ela não tinha uma profundidade. Então, o que Jesus está falando? Que nós alimentamos, nós assumimos, nós damos condições para a manifestação da semente dos ensinamentos de Jesus, mas somos pessoas muito rasas. Esses ensinamentos não são suficientes para a transformação da nossa vida, para vencermos os nossos vícios, para controlarmos as nossas emoções, para trabalharmos a nossa consciência, alcançando a felicidade, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é a paz da consciência, é uma sintonia plena com as leis do Criador do universo. Então Jesus, ele continua dizendo que mais à frente a semente foi lançada nos espinheiros. E essa semente, quando ela estava querendo germinar, os espinheiros cresceram e sufocaram essa semente. Tá? Então ela também não teve futuro. E mais adiante essa semente, ela foi lançada no terreno fértil. O que seria esse terreno fértil? É quando nós entendemos verdadeiramente a mensagem de Jesus e reconhecemos a nossa pequenez. E reconhecemos também que a nossa existência terrena, ela passa num átimo de tempo. No livro A Gênese, logo na introdução, Allan Kardec ele nos diz assim, que se séculos e séculos são segundos diante da eternidade, o que será então uma existência terrena? Então, aquele espírito, aquele indivíduo que entendeu e se coloca na condição de um terreno fértil, é aquela pessoa que olha e diz assim, olha, essa vida, ela é muito curta para que eu perca, não é? Com atitudes, com comportamentos, com apegos a coisas que vão me gerar infelicidades e que, de acordo com o Livro dos Espíritos, nos fazem sofrer por necessidades e motivos que não são reais. Então, se a minha vida é breve, na realidade, eu quero trabalhar ao máximo para que essa semente cresça de forma forte e que eu possa ser um instrumento de transformação. Aí, quando nós pensamos nesse terreno,
nós pensamos assim: quando nós nos transformamos nesse sentido, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar uma paz de espírito. Mas, no Livro dos Espíritos, na questão 919, Allan Kardec ele pergunta assim: qual é o meio prático e mais eficaz que tem o homem para melhorar a sua vida na Terra e resistir à influência do mal? Não existe outra possibilidade para melhorarmos a nossa vida e resistirmos à influência do mal, a não ser conforme a resposta dada por Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Então vejam vocês, como é que nós nos tornaremos um terreno fértil? Nós já fomos aquele terreno que a semente caiu por acaso e que não deu em nada porque os pássaros comeram. Nós já fomos também aquele terreno pedregoso e aquele terreno do espinheiro. Agora nós estamos aqui em contato com a mensagem sublime de Jesus, interessados e motivados e nos esforçando para nos tornarmos nesse terreno fértil. Como é que nós nos tornaremos nesse terreno fértil? Através do autoconhecimento, conforme diz Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando nós buscamos o autoconhecimento, como a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, de tal modo que Allan Kardec resumiu na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina de Sócrates e de Platão, nós vamos lá em Platão. Platão, na República, ele fala da alma, que eles chamam de psique. Para Platão, a alma ela era composta de 3 partes imateriais. Olha que coisa interessante, 3 partes imateriais. Então, nós teríamos aí a parte racional, que estaria estruturada no nosso cérebro. Nós temos a parte da alma irracível, que está estruturada no tórax, e temos a parte da alma, segundo Platão, que é a alma apetitiva, que está ligada no baixo ventre. Então vejam vocês os ensinamentos extraordinários que Platão trazia há mais de 2.500 anos para a compreensão do ser humano que busca uma forma de crescimento espiritual através do autoconhecimento. Então, quando o indivíduo ele reconhece isso, ele consegue se identificar: onde é que eu estou? Eu estou na parte apetitiva da alma, que é aquela parte mais voltada para o alimento desequilibrado, para o apego às coisas materiais, para a sexualidade de forma desequilibrada, ou eu estou preso na alma irracível, que é do nervosismo, da irritabilidade, da busca constante, não é? Que também tem o seu lado positivo, mas que é mais a agressividade, ou já estou naquela condição de terreno fértil, que estou mais no racional, no aspecto mais filosófico, transcendente da existência. Então, Platão ele já propunha esse ensinamento há mais de 2.500 anos. Aí, de repente, na década de 70, vem a ciência na área da neurobiologia e confirma esses ensinamentos de Platão. E traz o grande cientista Paul MacLean o ensinamento do cérebro triuno, que fala que nós temos uma parte do cérebro reptiliana, o cérebro límbico, e temos o cérebro do neocórtex, que é das aspirações superiores. Então, onde é que nós estamos enquanto terrenos, segundo pessoas que estamos recebendo essa mensagem, essa semente do Evangelho de Jesus? Nós ainda estamos rastejando, nós já somos seres mais emocionais, ou já transcendemos nas aspirações superiores. Aí vem André Luiz no Mundo Maior, através de Chico Xavier, e complementa esses ensinamentos de Platão, que foi confirmado pela ciência com os estudos de Paul MacLean, e André Luiz vem e traz para nós que o nosso cérebro, essa casa mental, essa alma mental, a psique, que significa alma do grego, ela tem 3 compartimentos.
Aí André Luiz, ele vai nos dizer que ela é comparável a um castelo, a uma grande mansão, que tem ali essa parte rastejante, que é a parte reptiliana, que é a parte básica, o segundo andar, que seria ali essa parte, né, emocional, límbico, e temos a terceira do neocórtex, que é a nossa sintonia com os espíritos superiores. Então, quando nós galgamos esses andares e elevamos os nossos pensamentos ao alto e buscamos essa elevação como ferramenta para a nossa transformação pessoal, nós vamos alcançando a felicidade. E alcançando a felicidade, nós vamos adquirindo a consciência da transitoriedade da nossa existência aqui na Terra. E começamos a nos esforçar para vivermos não momentos de liberdades condicionadas e transitórias, mas a possibilidade de uma felicidade verdadeira. Porque se somos transgressores das leis de Deus, e as leis de Deus estão sintetizadas na consciência, a possibilidade da liberdade verdadeira que traz em si a felicidade, é nos harmonizarmos com as leis de Deus. E vamos alcançar isso nos tornando um terreno melhor para recebermos a semente do semeador, que é Deus, através do autoconhecimento. E aí nós perguntamos, ao longo dessa caminhada, será que nós vamos encontrar dificuldades? Será que nós encontraremos resistência? Ou tudo vai acontecendo assim no pianinho, às mil maravilhas, como se diz? O que você acha, Rosita? Temos dificuldades? Temos dificuldades? Temos dificuldades, Luiz? Vamos encontrar dificuldades? Então é claro que vamos encontrar dificuldades. Nada vem fácil nesse mundo de expiações e provas, quando queremos agir com honestidade, quando queremos nos tornar um terreno fértil diante da mensagem de Jesus. Mas para os momentos de dificuldade, aqueles momentos que acreditamos que não vamos vencer, vem a nossa irmã Meimei, através de Chico Xavier, nos auxiliando nessa caminhada da evolução espiritual, através do autoconhecimento, e nos diz assim: confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência, que tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que Jesus nos abençoe sempre.